Nós estamos na série de mensagens intitulada como Entre os Deuses na Cidade de Deus. É uma série no livro dos Juízes, um livro do Antigo Testamento que vai mostrar como é que o povo de Deus declinou diante de todos os ensinamentos, de tudo que eles aprenderam do Senhor através de Moisés, de Josué, e ainda assim declinaram na caminhada, precisando que o Senhor intervisse no meio, entre eles e Deus, por causa de tanto pecado. Nós vamos terminar hoje o capítulo 3, mas eu queria perguntar a vocês aqui, qual é o nosso primeiro pensamento quando nós vemos ou ouvimos sobre pessoas que chegaram ao fundo do poço? E esse fundo do poço é amplo, pode ser um declínio financeiro muito grande, pode ser um problema com vício muito grande, pode ser uma insistência em alguma área de sua vida que de fato fez essa pessoa chegar ao fundo do poço, em um lugar onde ela se encontrava sozinha, isolada e em grande sofrimento. Qual é o nosso pensamento quando nós vemos uma pessoa que chegou neste lugar, foi resgatada, foi tirada de lá, começou a viver de forma diferente, mas depois de um tempo acabou se esquecendo de onde saiu, acabou dando aquela relaxada, e aí então voltou para o mesmo buraco em que estava? Qual é o nosso pensamento quando nós vemos ou sabemos de situações como essa e de pessoas que vivem isso? Normalmente a gente vai pensar, né? Agora, dessa vez é o fim. Se caiu de novo, é aquele ditado, né? O raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar. Se caiu ali de novo, não tem mais jeito, não tem mais volta. Só que a grande questão, irmãos, que muitas vezes isso não acontece com pessoas que nós conhecemos, com pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós somos essas pessoas. Muitas vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou e mergulhamos aos poucos novamente nas mesmas águas em que havíamos mergulhado anteriormente. Nós somos especialistas em esquecer o que Deus fez e a cairmos de novo nos mesmos lugares que um dia roubou a nossa paz, a nossa esperança e a nossa alegria. E o texto que nós vamos refletir hoje, nesta manhã, nos mostra exatamente isso. Israel caiu novamente. Eles estavam sendo esmagados por um rei poderoso, porque se esqueceram do resgate que haviam recebido anteriormente. Eu quero ler com vocês o texto de Juízes, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do texto todo para entendermos, e depois nós vamos conversando sobre os pontos principais deste texto. Juízes 3, a partir do 12, e nós leremos até o 31, que diz assim: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas os enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e o tinha amarrado na coxa esquerda, debaixo da roupa.
ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem secreta de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda e apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o Senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Siga-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Mais uma vez vamos orar. Senhor, te agradecemos. Estamos diante da tua palavra que foi lida e que será exposta aos nossos corações. Que o Senhor, no poder do teu Espírito, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, nos dê tranquilidade e percepção do Espírito para entendermos o que o Senhor nos diz nessa manhã. Que o Senhor use a tua palavra para encorajar, fortalecer e resgatar o teu povo. Que o Senhor use-a no poder do Espírito Santo. Assim nós oramos, confiantes, porque assim o Senhor faz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre este texto pensando no seguinte título: erros esquecidos, resultados semelhantes e um libertador improvável. Anteriormente, nós vemos que Israel passou pelo primeiro ciclo de paz, depois que Otoniel, o primeiro libertador de Israel, venceu, liderando seus exércitos, os moabitas. Então, Israel teve 40 anos de paz. Só que o capítulo 3 aqui nos apresenta, ele como um todo, a facilidade que nós temos de nos acostumar com a graça de Deus e de retornarmos à escravidão. Isso acontece durante todo o livro dos Juízes, mas no capítulo 3 nós vemos 3 resgates e nós vemos o povo declinando da mesma forma. Só que agora, os versículos que nós lemos, de 12 a 31, vai mostrar o segundo ciclo de apostasia de Israel. O povo havia se esquecido da bondade de Deus, havia sido colocado sob o peso de novos senhores, sob o peso de novas lideranças,
novos governantes de suas vidas, seus corações, seus afazeres. Só que a estratégia que Deus usa aqui para resgatar, ela não vem pela força dos destros, pela força daqueles que são esperados e capacitados para resgatar o povo, mas ela passa pela mão daqueles que a sociedade rotula como incapazes. A libertação do povo, neste texto que nós lemos, ela vem da mão de um homem que é julgado como alguém incapaz. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas e situações improváveis para libertar o seu povo, mesmo quando este insiste em andar nos mesmos pecados. Deus usa situações e pessoas improváveis para arrancar o seu povo da lama, mesmo quando este insiste em pular lá novamente. E eu quero perguntar a você: você já lutou contra algum pecado que parecia ter ido embora de uma vez por todas, para sempre, mas quando menos você esperava, este pecado apareceu com mais força ainda? Tem alguma área de sua vida que você achou, não, é essa aqui, Cristo venceu, foi vencida. Só que depois de muito tempo você nem percebeu, isto chegou novamente com muita força de novo em sua vida? É isso que acontece com Israel. Israel, depois de 40 anos de paz, agora retorna às prisões da idolatria e às consequências do pecado. O que é que nós podemos aprender com este texto aqui? O que é que este texto tem a nos ensinar a nós nessa manhã? Em primeiro lugar, irmãos, o texto aqui começa nos ensinando que o pecado recorrente, ele gera uma opressão pesada sobre o povo de Deus, sobre as nossas vidas. O pecado recorrente, de fato, ele traz um fardo pesado sobre as nossas vidas. O texto se inicia com a frase recorrente de Juízes, mas não menos trágica por ser recorrente. Mas mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Irmãos, mais uma vez, Israel se entregou às práticas idólatras. Mais uma vez, Israel se esqueceu do Senhor. Mais uma vez, Israel seguiu os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E como resultado disso, o que é que acontece? Eles recebem o juízo soberano de Deus. E por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. A consequência de Israel é Deus fortalecer o inimigo. Deus deu forças ao inimigo para que o inimigo tivesse poder sobre Israel. Eglon, que é o rei de Moabe, tem o significado de seu nome como bezerro cevado, bezerro gordo. E ele representa os ídolos que se engordavam com a opressão do povo de Deus. Os ídolos que recebiam do povo de Deus e se engordavam com a opressão enquanto o povo de Deus definhava. Agora, Eglon, com o poder nas suas mãos, ele faz uma aliança com os outros inimigos de Deus, os outros inimigos do povo de Deus. Vejam bem, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Agora, a opressão contra o povo de Deus se torna ainda mais pesada, ela ganha forças. Eglon não está sozinho, ele arrebanha alguns inimigos do povo de Deus, para oprimi-los ainda mais, para que eles sentissem ainda mais o peso da opressão dos ídolos, o peso da opressão do abandono de Deus. E a recorrência no pecado da idolatria do povo de Deus
custa algo que já tinha sido conquistado: a terra das palmeiras. A terra das palmeiras é a cidade de Jericó. Jericó já tinha sido conquistada junto do povo de Josué. O povo havia ficado ali por 7 dias, tocaram a trombeta, deram um grito, e aí então o Senhor derrubou os muros de Jericó. O povo entrou, se estabeleceu em Jericó, mas agora a recorrência no pecado rouba de Israel aquilo que eles já tinham conquistado. Isso parece comum na vida de vocês. Algumas coisas que nós já conquistamos em Cristo são roubadas de nós quando nós caímos de novo no mesmo pecado. Algumas áreas da nossa vida que já foram alinhadas em Cristo, mas por causa dos descuidos que temos, nós ainda recorremos no mesmo erro e acabamos perdendo aquilo que o Senhor outrora já havia nos entregado como cuidado, paz e alegria em sua presença. Só que essa não foi a única consequência que eles sofreram. Eles tiveram também como consequência um aumento da pena sob a submissão dos inimigos. Eles foram subjugados. Israel ficou sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Anteriormente, quando Otoniel resgatou o povo, eles ficaram sob o domínio dos moabitas por 8 anos. Só que agora, na recorrência do pecado, eles ficam presos por 18 anos. Isso nos mostra, irmãos, que o pecado recorrente é como um agiota espiritual. O pecado recorrente, ele sempre cobra juros mais altos quando ele vem nos visitar pela segunda vez. O pecado recorrente sempre vai cobrar um preço mais caro quando ele chega a nós de novo e de novo. John Piper diz o seguinte sobre o pecado recorrente. Ele diz que o pecado recorrente não é apenas um tropeço na caminhada, é um desprezo silencioso pela cruz de Cristo. Onde não há memória da graça, a opressão encontra solo fértil para crescer. Não nos enganemos, irmãos. Quando nós insistimos em andar nos mesmos caminhos, em cometer os mesmos erros, em mergulhar nos mesmos pecados, nós estamos negando silenciosamente o que Cristo fez por nós. Não nos enganemos. Quando nós não nos lembramos da graça que nos resgatou do pecado em Cristo Jesus, o nosso coração se torna uma terra fértil para que a opressão do pecado cresça na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós nos enganamos, achando que o pecado recorrente, ele pode ser controlado. Só que o texto nos mostra que o pecado não respeita limites. O pecado, ele não ouve quando nós dizemos, só até aqui, viu? O pecado não aceita a nossa autoridade quando nós falamos, eu vou fazer só um pouquinho, mas chegou aqui, aí você já não conta comigo mais. O pecado não respeita limites. E se nós não submetemos ao governo da graça de Deus, o próprio Deus nos entrega a um governo de ferro, a um punho cerrado, a um punho duro, a situações adversas na vida. Talvez você esteja vivendo hoje esse segundo ciclo de algo que você achou que tinha vencido na vida, de algum pecado, de algum vício, de algum problema, de algum ídolo do seu coração, que você disse, não, esse eu já venci, esse não me domina mais. Talvez você esteja vivendo isso. Você já experimentou a paz que Deus te deu em Cristo. Lá atrás, quando você pensou de fato ter vencido este pecado, você experimentou de paz, de convicção, de alegria, mas os descuidos trouxeram de volta tudo para o mesmo lugar. Você passa a olhar agora para a sua vida e pensar, quem sou eu agora?
Porque em Cristo eu sabia quem eu era, mas e agora? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que o pecado recorrente, ele quer fazer você acreditar que a vida em pecado é a sua identidade, que você é aquilo que está fazendo e ponto final, que não tem solução. O pecado recorrente, ele te faz perder a esperança de que é possível mudar, de que existe possibilidade de mudança. Mas Deus usa os nossos momentos mais dolorosos, as nossas situações mais sombrias muitas vezes, como portas para que a sua misericórdia se achegue a nós. Deus sempre vai usar as circunstâncias difíceis na vida do seu povo para nos trazer para perto dele, para nos aproximar dele. Quando estamos nos vales sombrios da vida, Deus quer nos mostrar uma coisa, irmãos. Deus quer nos mostrar que a suposta liberdade que pensamos ter no pecado, longe do Senhor, custa caro para nós. Ela cobra um preço alto. Por isso, não tente vencer o pecado sozinho. Não tente pensar que você tem controle sobre o pecado, que você não precisa de ajuda, que está tudo bem, uma hora vai dar certo, uma hora você vai sair dali. Não pense isso. Sabe por quê? Porque Israel caiu novamente no pecado da idolatria, porque pensou que conseguia controlar os ídolos e tirou os olhos do Deus da aliança. Não pense que você consegue controlar os ídolos e pecados do seu coração. Continue com os olhos fixos no Deus da aliança. Lembre-se que a segurança de sua vida não está na sua capacidade de vencer o pecado, mas está na nossa total dependência daquele que nunca caiu e que venceu o pecado por nós, Jesus. Jesus venceu no nosso lugar. Essa é a nossa esperança quando as noites sombrias da vida chegam. Essa é a nossa esperança quando as algemas do pecado de fato tentam mostrar para nós que nós não temos mais saída. Ande com o coração em Cristo. Essa é a única esperança e a única certeza e a única garantia que temos de sobrevivência. Ande com o coração em Cristo. Você não precisa passar, como Israel, por 18 meses de opressão para buscar o socorro em Cristo. Hoje, nesta manhã, o Senhor te chama. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Busque o socorro nele hoje. Sabe por quê? Porque o pecado perde a força no exato momento em que você reconhece o governo de Cristo sobre sua vida. O pecado começa a desfalecer quando você reconhece que Jesus é o rei da sua vida e não os ídolos. O pecado perde a sua força quando você reconhece que Jesus é o Senhor de sua vida e não os ídolos. O pecado perde a sua força todas as vezes que nós olhamos para Jesus e nos curvamos diante dele e dizemos: Senhor, a nossa vida é tua, socorre-nos, ó Deus, nós não aguentamos mais, socorre-nos, Senhor. Mas o texto, ele nos ensina aqui, em segundo lugar, que nem sempre é assim. Em alguns momentos, de fato, nós vamos chegar ao fundo do poço, como Israel chegou. Nós vamos passar pelos 18 anos de opressão do pecado. E nós aprendemos que o fundo do poço é o cenário perfeito para o resgate improvável de Deus nas nossas vidas. É ali, quando nós perdemos a força, que Deus manifesta a sua. É ali que Deus de fato revela de forma improvável que há salvação, que há liberdade para aqueles que estão aprisionados. Diante do peso da opressão de Eglon, o texto diz que novamente os israelitas clamaram ao Senhor.
E a resposta de Deus foi levantar um libertador. Deus deu um libertador chamado Eude, homem canhoto. E é interessante o fato do detalhe, Eude, homem canhoto. Essa é uma curiosidade que faz toda a diferença, porque a descrição de que ele era canhoto mostra que ele era limitado em sua mão direita. Esta palavra aqui mesmo no original, canhoto, ela significa alguém impedido na mão direita. Talvez alguém que de fato não aprendeu a lutar com a mão direita, ou que tinha alguma deficiência na mão direita. O fato é que ele era canhoto. Mas o que é que isso tem a ver? Isso quer dizer, irmãos, que alguém que era canhoto não representava perigo algum diante dos inimigos, porque os guerreiros lutavam bravamente com a sua espada empunhada na destra. Os guerreiros colocavam suas espadas amarradas na coxa esquerda, para que eles pudessem pegar a espada ou suas facas com a mão direita e lutar bravamente. Os maiores guerreiros lutavam com sua destra. Toda a Bíblia vai falar sobre a destra como a mão forte e poderosa. Mas Eude era um guerreiro totalmente preparado para lutar com a mão esquerda. E Deus sabia qual era o tipo de libertador que Israel precisava naquele momento, naquela ocasião. E é aqui com um canhoto, visto como alguém que não representa perigo algum. É aqui que a providência de Deus começa a brilhar para o povo. Nós vemos que Eude, ele foi enviado, como o texto diz, os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Ele não podia ser enviado como um guerreiro, porque era canhoto, mas ele podia enviar tributos, e lá levar o dinheiro que o rei estava oprimindo o povo. E assim ele vai e entra em Moabe para pagar os tributos ao rei. Ele entrou na sala do rei com uma faca amarrada na coxa esquerda, como o texto diz. Ele fez a espada e amarrou essa espada na coxa esquerda, debaixo de sua roupa. É assim que ele entra porta adentro do salão principal do rei. E qual é a curiosidade aqui, irmãos? A curiosidade é que todos amarravam as suas facas e espadas na coxa esquerda. Só que Eude, como era canhoto, amarrou na coxa direita. Quando os guardas o revistaram o lado esquerdo, como era de costume. Eles esperavam ser atacados por pessoas que tivessem espadas do outro lado. E eles revistaram o lado que estava vazio. E Eude consegue entrar porta dentro do salão real de Eglon, com a faca na coxa direita, debaixo de sua roupa. Então ele entra, entrega tributos ao rei. E aqui outra curiosidade, diz que ele era um homem muito gordo, muito gordo. O que também é interessante aqui, porque eles diziam que ele havia engordado de tantos tributos recebidos do povo, de tanto ter oprimido o povo e recebido dinheiro do povo. Esse tinha sido o motivo que ele havia engordado nesses 18 anos. Só que tem outra curiosidade: essa gordura lá na frente vai ser palco da sua morte. E aqui Eude começa a usar a sua estratégia. Ele vai, como nós já lemos aqui no texto, ele manda embora os seus carregadores de tributos. E aí então ele anuncia que tem uma mensagem secreta para o rei. E o rei imediatamente quer saber o que é que esse cara tem para dizer a mim. E o rei nem se preocupa em ficar sozinho com ele no salão real, porque afinal de contas Eude é canhoto. O que pode esperar
de um canhoto? Não tem que esperar nada de um canhoto, né? Ele não representa perigo algum. Então ele fica sozinho com Eude na sua sala. E quando o texto diz que ele se levantou do seu trono, Eude estendeu a mão esquerda e apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Naquele momento, Eude crava a sua espada e até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então imagine uma faca enfiada na barriga de Eglon e a própria gordura, as entranhas de Eglon, engolindo aquela espada, aquela faca, cobrindo aquela faca. É exatamente neste momento que Eude sai pelas portas da frente do salão, só que ele tranca a porta de onde eles estavam. Os servos de Eglon começam a esperá-lo do lado de fora. E é interessante que eles esperam e a porta estando trancada, o texto diz que eles pensaram: olha, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Todas as vezes que o rei ia fazer as suas necessidades, ele trancava a porta, para que ele pudesse fazer suas necessidades livremente. E é isso que eles pensam: não, ele está lá fazendo as suas necessidades. Só que eles cansaram de esperar, ele não abria a porta. Eles pegam a chave reserva, eles entram e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. E enquanto tudo isso acontecia, Eude escapou e fugiu. Deus usou, irmãos, daquilo que parecia ser fraqueza diante dos homens, para neutralizar a força do opressor. A espada de 2 gumes que estava colocada na coxa direita de Eude, onde ninguém esperava, foi crucial para libertar Israel das mãos de Eglon e das mãos dos moabitas. O que o mundo via como fraqueza, o que Eglon e os seus soldados viam como fraqueza, Deus havia preparado para trazer ao seu povo uma grande vitória. E Charles Spurgeon, quando comenta este texto aqui, ele diz que se Deus usasse apenas os destros e os fortes, o homem se gloriaria na sua força. Mas ao usar o canhoto Eude, ele prova que a vitória pertence inteiramente ao Senhor. Na fraqueza dos olhos dos homens, a vitória de Deus foi manifesta diante do povo. Sabe o que isso quer dizer a nós, irmãos? Que o fundo do poço não é o fim da nossa história. O fundo do poço, aquele lugar que talvez hoje esteja roubando a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, a sua comunhão com Deus, a quietude de sua alma, não é o final da história, mas é uma porta aberta para que eles clamem ao Senhor, para que clamemos ao Senhor. Deus não ignora o clamor do seu povo, irmãos, por pior que seja o seu pecado. O fundo do poço é uma grande oportunidade para que possamos ir a Deus, nos curvar diante de Deus, reconhecer o seu senhorio. E Deus nunca vai ignorar o clamor do seu povo arrependido. Deus nunca vai ignorar um povo que deseja conhecê-lo. Talvez você esteja estagnado no fundo do poço em alguma área de sua vida. E talvez você não veja esperança alguma de ajuda visível diante da situação que você está enfrentando. Mas sabe qual é a beleza do governo de Deus? A beleza do governo de Deus é que Ele sempre envia resgate pelos caminhos que não são óbvios. Ele sempre envia resgate a nós
por caminhos que nós não esperamos, em lugares que nós não imaginamos, por pessoas que nós não imaginamos. Deus costuma entrar na minha e na sua vida e nos livrar das opressões dos ídolos através de pessoas e circunstâncias improváveis, irmãos, improváveis. Você já olhou para o seu lado hoje? Olha para você ver. Esse irmão, essa irmã, são os Eudes que Deus enviou para te levar de volta para perto de Jesus. Às vezes você está esperando um anjo vindo do céu. Às vezes você está esperando Deus pegar a sua mão poderosa lá de cima e te arrancar de onde você está. Mas Deus enviou as pessoas que estão ao seu lado, caminhando com você, para te levar para perto de Cristo. Pessoas que aos olhos dos homens são comuns, mas nas mãos de Deus são uma espada afiada. Nas mãos de Deus são uma arma poderosa, instrumentos poderosos. Às vezes Deus usa as palavras simples das crianças para nos lembrar de algumas coisas. Às vezes Deus usa um abraço cotidiano e silencioso para nos lembrar que não estamos sozinhos. Às vezes Deus usa aquele irmão e aquela irmã que talvez você julgue que não seja capaz de te entregar alguma coisa, mas Deus usa para segurar na sua mão e caminhar ao seu lado até o fim. O fato é que Deus coloca esses improváveis ao nosso lado para nos lembrarmos que o poder que vence o mal não vem de nós, não vem da nossa força, mas vem do Espírito de Cristo que habita em nós, que está em nós e que fortalece aqueles que são pequenos e fracos. Deus continua cuidando de nós. E talvez você não se sinta capaz, apto para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém, mas Deus vai te usar como um canhoto, de forma simples e improvável, para abençoar, servir e cuidar daqueles que estão à sua volta. Por isso, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é a mão que foi rejeitada. Ele é a mão que foi invalidada pelo mundo. Ele é a mão que foi deixada de lado como inválido, improvável pelos líderes religiosos. Mas é a mão que Deus escolheu para ser o libertador de sua alma e para conduzir a sua vida para perto de Deus. Foi Jesus, um canhoto para o mundo, que Deus escolheu para tirar você de onde você estava ou de onde você está. No final das contas, nós precisamos reconhecer que o fundo do poço não é apenas o palco, onde Deus revela a sua glória, mas o fundo do poço também é o palco onde Deus levanta improváveis para cuidar de mim e de vocês, assim como Ele fez com Cristo, o levantando para resgatar o seu povo de uma vez por todas. Ele também levanta homens e mulheres improváveis para caminhar ao nosso lado, para que juntos sigamos até o fim. E por fim o texto nos leva aqui a ver que Deus manifesta a sua glória em situações que pareciam estar perdidas. Eude, que derrotou Eglon em segredo, agora ele precisa assumir a liderança do povo em público. E o primeiro passo que ele dá é tocar a trombeta para reunir o povo. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Então, tocar a trombeta naquela época era um chamado de reunião do povo. Eude faz isso primeiro, e depois ele encoraja o povo: olha, sigam-me. Ele encorajou, ele ordenou: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. O texto nos mostra aqui que a vitória individual de Eude agora precisava se tornar uma vitória coletiva. O povo precisava ser encorajado a confiar em Deus novamente. Eles haviam se afastado de Deus,
perderam a confiança, perderam o relacionamento, perderam de vista a grandeza de Deus. Mas agora Deus usa Eude para encorajar o povo, para que eles pudessem confiar em Deus novamente. E aí então é isso que acontece. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Eles foram às margens do rio Jordão, onde se atravessava para Moabe, e ninguém mais passava. E aí, naquela ocasião, eles mataram cerca de 10.000 moabitas, porque Deus estava com eles. Não é porque a força deles era boa demais, mas porque Deus havia entregado Moabe nas mãos de Israel. Por isso eles venceram. E o texto mostra outra curiosidade: todos eles eram fortes e vigorosos. O povo simples de Deus venceu guerreiros vorazes, venceu guerreiros que não perdiam batalha alguma. Mas o povo simples de Deus, os pastores de ovelha, os pais de família, os discipuladores de lares, venceram os moabitas, os homens fortes e vigorosos, e nenhum só homem escapou. Russell Shedd diz que a fraqueza do homem não é uma barreira para Deus, a autossuficiência é. Deus escreve sua história através de pessoas que o mundo descarta, revelando que a salvação está em suas mãos. Meus irmãos, nossa fraqueza não é nenhum empecilho para Deus. Agora, pensar que somos fortes, sim. Pensar que somos os melhores, os bons da boca, esse é um grande problema. Porque Deus, de fato, tem escrevido a sua história, do princípio ao fim, através de pessoas que o mundo descarta, através de pessoas que são vistas como fracas, são vistas como improváveis. E Deus continua mostrando que a salvação não depende das pessoas fracas. Ele usa as pessoas fracas, mas a salvação, a libertação está em suas mãos. O povo passou agora a ter paz. E não foi um pequeno período, foram 80 anos de paz. 18 anos de sofrimento, mas 80 anos de paz. Quando o Espírito de Deus age em favor do seu povo, Ele transforma vales de ossos secos em exércitos que vão manifestar a sua glória. Quando o Espírito de Deus age no meio daqueles que o seguem, de fato, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Israel aqui estava paralisada de medo, mas a coragem de um homem que dependia de Deus e do poder de Deus despertou toda uma nação para a guerra. Todos foram despertados para lutar. Todos entraram no campo de batalha. Todos deram as mãos e seguiram juntos. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te chama a parar de olhar para o tamanho do rei Eglon, do homem gordo ou do pecado gordo que tem dominado a sua vida, e a começar a olhar para o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que está em você. Nós precisamos olhar para Jesus, para o Espírito de Cristo que habita em nós, e reconhecer que de fato Ele está em nós. A vitória de Eude nos ensina que não importa o quão escondido o pecado esteja no trono do nosso coração, quando Deus manifesta a sua glória, até a gordura do pecado é consumida pela justiça perfeita do nosso Deus. Não tem pecado tão grande, tão profundo, que a justiça, a santidade e o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em nós, não possa nos ajudar a vencer. Não existe um buraco
tão fundo, um poço tão fundo, que o Senhor, no poder do Espírito, não possa nos arrancar de lá. Não existe nada, nem ninguém, na face da terra, que possa distanciar o poder de Deus de nós e fazer com que continuemos andando no pecado, quando Cristo habita nos nossos corações. Deus não quer apenas dar uma trégua a você do seu pecado. Deus não quer dizer a você assim: olha, então fique bem hoje, e aí quem sabe a semana que vem, daqui 1 mês, daqui 2 meses, você volte a sofrer de novo, mas recarrega as baterias aí. Não, Deus não quer fazer isso. Ele quer estabelecer em você a sua paz que excede todo o entendimento. Ele quer provar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Deus pode fazer isso, e Deus faz isso quando nos encontramos em situações assim. Por isso, confie no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sabe qual é a maior esperança que nós precisamos ter? É que o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há 2000 e alguns anos atrás, é o mesmo que está aqui hoje. O poder que Ele usou para ressuscitar a Jesus é o mesmo que vem à minha e à sua vida. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. E o texto se encerra aqui, falando agora, depois desse período de Eude de 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Sangar era um agricultor, um criador de gado. A aguilhada de bois é o famoso ferrão que usa para conduzir o gado no caminho, né? Que ele é uma vara comprida e que tem uma ponte aguda de aço. É de fato assim que Sangar, Deus usou Sangar para matar 600 filisteus. Sabe qual que é a grande questão do capítulo 3 todo aqui? É que ele se inicia com Otoniel. E Otoniel, ele é um general da linhagem nobre, que venceu liderando muitos exércitos. E ele termina com Sangar, que é um criador de gado, que venceu usando o seu instrumento de trabalho, uma lança afiada. Só que no centro nós temos Eude, nós temos um homem canhoto, um homem que era solitário, um homem desqualificado e que venceu em sua aparente fraqueza. Todos estes homens, Otoniel, Eude, Sangar, apontam para o libertador improvável e definitivo. Jesus é o canhoto aos olhos do mundo. Jesus é aquele que foi rejeitado e invalidado pelos homens, que foi humilhado na cruz do Calvário em sua morte. O mundo olhou para Cristo e olhou para a cruz e não viu nada menos do que fraqueza. Todos olharam para Jesus e pensaram: chegou a derrota que ninguém esperava. Chegou a derrota, chegou a vergonha, chegou a tristeza. Mas foi exatamente nessa humilhação que Cristo venceu. Ele escondeu o golpe fatal contra o pecado e a morte. E nessa fraqueza, como o canhoto que nasceu numa manjedoura, que viveu uma vida simples, era filho de um carpinteiro, que andou entre os homens de forma comum, que viu e viveu muitas coisas, foi nessa fraqueza que Cristo foi levado à cruz e de fato golpeou finalmente a morte e o pecado. Cristo venceu em aparente fraqueza para nos dar vida eterna com Deus. Nós temos vida eterna com Deus. Por isso, deposite a sua esperança
naquele que a sua glória brilha quando as coisas parecem estar ofuscadas, naquele que encontra força quando nós estamos aparentemente fracos. Deposite sua confiança naquele que venceu em seu aparente fracasso. Jesus venceu dessa forma. Olhe para Ele, confie completamente nele. Não olhe para a sua força, não olhe para a força daqueles que estão à sua volta. Olhe para Jesus. E que a paz que reinou nos dias de Eude reine agora no seu coração. Reine hoje no seu coração, porque Cristo inundou a sua vida, porque Cristo preencheu o vazio do seu coração, e porque Cristo te guiará em todos os seus passos até a eternidade. Essa é a promessa que nós temos. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluí-la até o último dia. Ele vai completá-la. A sua fraqueza, o seu pecado, o seu fundo do poço não são o final da história, não são o ponto final. Cristo venceu. Cristo venceu por nós. Siga-o como Eude chamou o povo a seguir. Vá, porque a vitória já nos foi garantida. A cruz garantiu, o túmulo vazio e a cruz vazia garantiram que nós estaremos lá com Ele, na Canaã celestial, nos novos céus, nova terra, onde as nossas almas descansarão para sempre. Confie no Senhor, confie que Ele enviou e continuará enviando libertadores improváveis para os nossos momentos de trevas e escuridão. Amém? Nós vamos orar.